Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dilatação térmica superficial, tá certo? Eu sou o professor Adriano Ferrarese e sejam bem-vindos a essa aula. Muito bem, né, a dilatação térmica ela é um dos efeitos da variação da temperatura sobre um corpo. E quando ocorre a dilatação térmica, vai acontecer a variação das dimensões de um corpo. Essa variação ela pode ser em uma dimensão, que é a dilatação linear, pode ser em duas dimensões, que seria a dilatação superficial, ou em três dimensões, a dilatação volumétrica. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a dilatação superficial. Muito bem, a dilatação superficial é aquela que predomina a variação de duas dimensões, como a gente já falou, e, consequentemente, com a variação da área do corpo. Então essa figura aqui ilustra, né, no primeiro momento, uma moeda fria que passa por esse aro, mas a partir do momento que a moeda é aquecida, ela vai dilatar, as dimensões dela vão aumentar, né, e ela não vai passar mais pelo aro. Então é uma demonstração do quê? Da dilatação superficial. Tá? Em termos matemáticos, a equação que expressa a variação na área, a variação na superfície do corpo, é essa que está apresentada aqui. O ΔA, ele é o quê? Ele é a variação da área do corpo e ele vai ser diretamente proporcional à área inicial do corpo, o A0, vezes um beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e a variação de temperatura. Então a gente observa o quê? Que a dilatação que o corpo sofre, a dilatação superficial sofrida pelo corpo é diretamente proporcional à área inicial que esse corpo tem, à característica desse corpo enquanto substância, enquanto material, né? E a variação de temperatura, tá certo? Então a gente tem aqui, né, o ΔA, a variação da área medida em unidades do Sistema Internacional por metro quadrado. Nós temos a área inicial também medida em metro quadrado. Esse coeficiente de dilatação superficial, que seria graus Celsius elevado a -1, né, a unidade dele, e a variação de temperatura. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, pessoal. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, é 2 vezes o alfa. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que nós vimos na aula sobre dilatação linear, tá certo? Então o beta, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então no caso, por exemplo, do zinco, vamos pegar aqui a primeira substância na nossa lista de referência. O zinco, ele apresenta um coeficiente de dilatação linear igual a 26 vezes 10 elevado a -6 graus Celsius elevado a -1. Então, o coeficiente de dilatação superficial dele vai ser 2 vezes 26, 52 vezes 10 a -6 vezes graus Celsius elevado a -1. Tá certo? E assim para todas as outras substâncias. Então, dado um valor de alfa, o beta vai ser 2 vezes esse valor do coeficiente de dilatação linear da substância. Certo? No nosso dia a dia, né, é comum, né, quando a pessoa tem lá, né, isso aí existe devido a erros de construção. Mas, por exemplo, geralmente se vê, né, cerâmicas estufadas ou azulejos estufados em construções, em algumas residências, né? Então o que é que acontece? Isso aqui é devido ao quê? A não previsão do construtor, né, em relação à dilatação linear. É muito interessante que ao comprar cerâmica sempre vem uma cruz de plástico. Aquela cruz de plástico é o quê? É o espaço que deve ser dado entre uma cerâmica e outra, entre um azulejo e outro, justamente o quê? Prevendo essa dilatação linear. Então, por exemplo, quando ao construir, ao revestir um piso ou uma parede, não se faz, né, essa previsão da dilatação linear, por exemplo, a pessoa vai revestir o piso ou a parede no inverno, né, a temperatura geralmente mais baixa. Quando chega no verão, a temperatura aumenta, o que vai acontecer com essa cerâmica, com esse azulejo? Ele vai aumentar a sua superfície, ele vai dilatar superficialmente. E aí, como ele não acha espaço para essa dilatação, ocorre o quê? Vai ocorrer justamente um fenômeno, né, um efeito como esse. O mesmo vale, por exemplo, para construções com concreto.
E aí é muito interessante que em muitos edifícios você vê um vão entre um bloco e outro, entre uma pilastra e outra. Ou em outros tipos de construções você coloca ali ó, um isopor, que seria justamente o quê? Aquele espaço previsto para essa dilatação superficial. Tá bom, pessoal? Então esses aqui são casos do nosso dia a dia de dilatação superficial. Muito bem. Uma coisa muito importante na dilatação superficial é isso. Se a gente tiver uma chapa com orifício, por exemplo, igual essa chapa aqui, né? Então ela está aqui a uma temperatura T0. O que vai acontecer? Se você aumentar a temperatura dessa chapa, o orifício, pessoal, ele vai também se dilatar. Ele vai aumentar de área. Por quê? Porque nesses casos é como se a chapa, ao invés de ter um orifício, ela fosse inteiriça. Ou seja, ela fosse toda, né, com um determinado material, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. O senso comum muitas vezes diz o quê? Que o buraco fecharia, né? Ou permaneceria do mesmo tamanho. Isso é incorreto. Então guardar muito bem isso, tá? Se você tiver uma chapa feita, por exemplo, de aço, e ela tem um orifício, ao aquecer a chapa, ela vai aumentar de tamanho. Esse orifício também aumenta de tamanho como se a chapa fosse inteiriça, ou seja, como se ela não tivesse orifício. Se você diminuir a temperatura da chapa, o orifício também vai diminuir proporcionalmente. Tá? Isso é muito importante e muitos exercícios que cobram esse conhecimento de dilatação superficial, eles cobram esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Então pronto, é isso. Vamos para um exercício aqui sobre dilatação superficial. E esse exercício, né, fala justamente daquilo que eu acabei de dizer sobre a chapa com orifício. Então olha só, uma chapa de aço tem um orifício circular de 0,4 metros de diâmetro, ou seja, 40 centímetros de diâmetro. E ela está sujeita a uma variação de temperatura da ordem de 100 graus Celsius. Considerando que o aço tem coeficiente de dilatação superficial, então já me deu beta, tá bom, pessoal? Já me deu beta. Igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, em relação à condição acima descrita, ou seja, da dilatação superficial dessa chapa de aço com orifício, tá certo? Circular. É correto afirmar o quê? Então eu vou ter múltipla escolha e nós vamos resolver esse problema, tá bom? Então o problema aqui, ele me deu esses dados, ó, um diâmetro D igual a 0,4 metros, uma variação de temperatura ΔT igual a 100 graus Celsius e me deu o beta do aço, né? Ficou aqui baixo, né? Mas é o coeficiente de dilatação superficial do aço, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? E aqui o Sr. Boltz está mostrando aqui a problemática, né? O problema envolvendo aí a chapa com orifício no meio. Então vamos lá, vamos para as afirmativas. Primeira, a área do orifício é reduzida devido à dilatação superficial da chapa de aço. Então, né, o que nós já vimos aqui? O seguinte, ó, a chapa de aço irá se dilatar como se fosse inteiriça. Logo, a área do orifício aumenta. Essa alternativa, letra A, ela é incorreta. Certo, pessoal? Não reduz a área do orifício. A área do orifício não é reduzida. Ela, na verdade, né, se aumentou a chapa, a área da chapa, a área do orifício também vai aumentar. Letra B. Embora a chapa de aço aumente de tamanho, o orifício permanece com seu tamanho inalterado. Incorreto também, o mesmo raciocínio da alternativa A. Tá? Né? O orifício ele vai aumentar de tamanho como se a chapa de aço fosse inteiriça. Letra C. O diâmetro do orifício sofre um aumento linear de aproximadamente 4,4 milímetros. Então aqui ele já está me afirmando, né, que o diâmetro da barra vai sofrer esse aumento linear. Isso é muito interessante, por quê? Porque para esse problema nós vamos ter que fazer alguns cálculos, e uma coisa importante é o seguinte, nós vamos ter que considerar o diâmetro da chapa como se fosse, né, o diâmetro do orifício, né, como se fosse uma barra linear. Então nós vamos pegar esse comprimento, né, com um comprimento L0, que seria quem? 0,4 metros. Então nesse caso, nós vamos ver com a variação de temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer com o diâmetro, né, dessa barra. Então eu vou ter aqui, ó, né, já que o beta foi dado e vale 22 vezes 10 a menos 6
graus Celsius elevado a menos 1, a metade disso, que é o valor de alfa, vai ser 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Então vamos lá, eu vou trabalhar o quê? Com esse diâmetro do orifício como se fosse uma barra, né, linear, tá bom? Então olha só, ΔL, eu vou usar a equação da dilatação linear, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é 0,4, tá? Que é o diâmetro da barra, vezes o coeficiente de dilatação linear, 11 vezes 10 a menos 6, vezes 100. Então eu encontro aqui, né, o quê? Eu encontro 4,4 vezes 10 a menos 4, que vai dar, né, 0,00044 metros. E aí, 1 metro tem 1000 milímetros, 0,0044 metros vai ser x. Isso aqui a gente vê o quê? Que o valor de x, ou seja, o tanto que esse diâmetro do orifício variou foi, na verdade, 0,44 milímetros, ou seja, muito pouco, né? 0,44 milímetros. Então essa alternativa aqui, ela é o quê? Ela é incorreta, tá bom? Né? Muito cuidado, né? Aí, nesse exercício, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Né? Por causa de casas decimais, ou a gente não prestar muita atenção na potência de 10, a gente pode acabar se equivocando e errando esse exercício, tá bom? Muito bem. Olha lá, o outro aqui, né? Ele me fala aqui, ó, a alternativa letra D. A área do orifício sofre um aumento de aproximadamente 280 milímetros quadrados. Mais uma vez, nós vamos ter que fazer alguns cálculos, tá bom? Então, olha só, tá falando isso, né? A variação, né, da área do orifício, o ΔA no caso. Então, olha só, primeiro, para o orifício, que é circular, a área inicial dele é πr ao quadrado. O raio, o que que é? É a metade do diâmetro, é d sobre 2. Então vai ser 0,4 metros dividido por 2, que dá 0,2 metros, 20 centímetros. Então a área inicial do orifício, né, a temperatura inicial, ela vai ser igual a quanto? A πr ao quadrado, π vezes 0,20 ao quadrado, que vai dar 0,04 π metros quadrados, tá bom? Então eu teria então aqui o meu A0, eu tenho o meu beta, né? Certo? O meu beta é como se esse cara fosse inteiriço, mais uma vez, né? E tem o meu ΔT, certo? O meu ΔT, que é igual a 100 graus Celsius. Vamos lá então, tá? Esses são os dados aqui do nosso problema. E aí o que vai acontecer? Né? A variação na área do orifício vai ser ΔA, que é igual à área inicial do orifício vezes o beta vezes ΔT. Escrevendo aqui os valores, né? Já calculamos o A0, 0,04 π vezes 22 vezes 10 a menos 6 vezes 100, tá? Nós vamos considerar o π igual a 3,1416, o valor de π que a gente vai considerar. E aí, na verdade, eu vou ter o quê? Que o meu ΔA, ele vai ser igual a 2,76 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá certo? Beleza. Opa! Mas aí a resposta, a letra D, a alternativa, ela me informa o quê? Ela me dá a área em milímetros quadrados. Então eu vou ter que fazer uma pequena regra de 3 para poder calcular o equivalente, né, desse valor que a gente encontrou aqui em milímetros quadrados. Então 1 metro tem 1000 milímetros, tá certo? Fazendo uma regra de 3 simples, 1 metro quadrado vai ter o quê então? 10 a sexta milímetros quadrados. Então, certo? Esse valor aqui de 2,76 vezes 10 a menos 4 metros quadrados corresponde a quantos milímetros quadrados? Faço uma regra de 3, eu vou encontrar o quê? Que ele, né, é igual a 276 milímetros quadrados. Ou seja, ele é aproximadamente, a variação na área do orifício da chapa de aço é aproximadamente 280 milímetros quadrados. Então essa alternativa aqui, ela é o quê? Ela é correta. A resposta correta é a letra D. E a letra E, finalmente, ela diz o quê? Devido ao alto coeficiente de dilatação do aço, o orifício dobra de tamanho. Tá? Então está dizendo o quê? Que após a variação de temperatura de 100 graus Celsius, a área do orifício vai ser dobrada. Né? Vai estar um dobro da área inicial. A área inicial do orifício é π vezes o raio ao quadrado, lembrando que o raio vale 0,2 metros,
né, e multiplicando pelo π 3,1416, isso vai dar aproximadamente 0,126 metros quadrados. Essa seria a área inicial. Então, de acordo com essa afirmação, 2 vezes a área inicial seria 0,256 metros quadrados. Mas, na verdade, a área final do orifício é a área inicial mais a variação da superfície que o orifício vai sofrer, né, e que nós já calculamos anteriormente. Tá? Então, na verdade, seria o quê? A variação, né, do orifício nós vimos que é de 0,000276 metros quadrados, então teria que a área final seria 0,126, a área inicial, mais a variação na área, devido à variação da temperatura, o que daria aqui, né, 0,126276 metros quadrados, que é diferente do que foi afirmado na letra E. 0,252 metros quadrados. Então, na verdade, essa alternativa, a letra E, ela é incorreta, tá bom? Então, a resposta correta, como nós já vimos, vai ser a letra, né, letra D, aqui, ó, que a gente, né, resolveu, né, e encontramos corretamente como resposta correta a letra D, certo? Que afirma que a área do orifício sofre um aumento, ou seja, sofre uma dilatação superficial de aproximadamente 280 milímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Certo? Esse é o exercício, então. Valeu, tá? Até a próxima aula.